Vamos continuar a falar sobre esse assunto. Eu queria a opinião do Dr. Marcília, senhor que é advogado, sobre o que está acontecendo com os presos, de fato, porque isso que nos preocupa mais, além, claro, da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, os presos do dia 8 de janeiro, com esta lei da dosimetria que poderia ser vetada pelo presidente Lula e que no Congresso está tendo problemas políticos para avançar. Essa questão do veto do Lula, né, eu acredito que vai ser em relação ao Bolsonaro, né? Se for, vai ser em relação ao Bolsonaro. A mira dele, o ódio dele, a vingança dele, tem esse direcionamento claro. Ele, inclusive, disse, né, eu e Deus, eu achei isso, né, não pode passar batido, eu e Deus vamos decidir, disse o Lula. Eu não sei se ele estava se referindo ao Moraes, quando ele disse eu e Deus, pode ser. Talvez ele e o Moraes é que decidiriam sobre o veto. Mas se não for isso, certamente não é uma divindade, porque não existe nenhuma divindade que trabalha na força do ódio, na força da vingança. Como ele disse, ele precisa cumprir, ele precisa pagar, eu não sei o quê. Não vejo Deus nenhum, de nenhuma religião agir assim, né? Então, só se for eu e Deus, eu e Moraes. Pode ser. Aí talvez o Lula possa mesmo, até porque a gente sabe como funciona o consórcio estatal. Agora, eu queria levantar ainda uma bola, o negócio do André Mendonça, que ele trouxe o Paulinho, o inquérito, reabriu, o inquérito do Paulinho da Força. O Paulinho da Força, é bom que a gente diga que é uma espécie de boneco de ventríloco do STF ali, né? Aliás, é um termo talvez que a gente possa usar, é bobo da corte, né? Literalmente. Ele está ali fazendo o trabalho de representar a corte. Agora, por que ele faz esse trabalho de representar a corte? Porque ele tem os seus esqueletos no armário e o STF sabe muito bem disso. E esses esqueletos estão presos. Então, pode ser que o gesto do André Mendonça, ao colocar um esqueleto para fora do armário, possa ser uma tentativa, ou, se não é uma tentativa do André Mendonça, pode ser uma possibilidade para a oposição se aproveitar disso e tentar equilibrar esse jogo e colocar um pouco o Paulinho da Força na parede, já que até agora o Paulinho da Força é que tem colocado todo mundo na parede nessa discussão sobre dosimetria, anistia e tudo mais. Relembrando, Piotr, antes de te ouvir, que o Paulinho da Força não foi eleito deputado federal em 2022, ele obteve apenas 64.137 votos, foi o primeiro suplente do seu partido, mas em 2023 o Tribunal Superior Eleitoral decidiu cassar o mandato do deputado federal Marcelo Lima por infidelidade partidária e aí Paulinho da Força voltou à Câmara dos Deputados pelo seu 5º mandato. Então, o TSE foi, de fato, quem levou novamente Paulinho da Força por 5º mandato. É isso. Piotr. Cassação por infidelidade partidária é sempre um negócio... Bom, precisa conhecer. Eu confesso que eu não me lembro exatamente de todos os dados, mas foi o Paulinho quem ascendeu a condição de deputado, né? Eu só vou voltar nesse ponto aí que o Marcília trouxe sobre a declaração do Lula. Eu e Deus, ele disse, né? Eu só não entendi se Deus vai sentar-se do lado ou é só uma força de expressão. Mas ele só tem um objetivo, né? O Lula tem uma coisa na vida dele, o Bolsonaro. Tudo é o Bolsonaro. Eu acompanhei os 2 mandatos do Lula, porque acompanho política bem de perto, assim, a política nacional, desde o 2º mandato, o final do 1º mandato e, obviamente, o 2º mandato do governo Fernando Henrique. Esses eu acompanhei muito de perto já cobrindo política nacional. O Lula tinha uma inveja danada do Fernando Henrique. O Lula se sentia muito menor do que o Fernando Henrique. Tanto que essa obsessão dele por ganhar prêmio honoris causa daqui e ali, dizia, eu tenho mais do que o Fernando Henrique. Eu nunca vi o Fernando Henrique preocupado com a diferença, né? Até porque um é acadêmico, de fato, tem obras publicadas, e o outro é o Lula. O Lula não sabe nem pronunciar o honoris causa. E o Lula, na verdade, é o único sujeito que perdeu a eleição no 1º turno. Ele perdeu a eleição, as 2 eleições do Fernando Henrique, ele perdeu no 1º turno. As 2 que ele ganhou posteriormente, e agora com Bolsonaro também, a terceira, no 3º mandato, né, nessa volta dele, com tudo que o STF fez, o TSE, aquela eleição de 2022, que convenhamos, absolutamente estranha. Mas vamos lá, segue o jogo. Foi tudo no 2º turno. A Dilma só ganhou, a ungida candidata dele só ganhou no 2º turno. Ele tem uma obsessão, né? Agora é o Bolsonaro a obsessão dele. Porque o Bolsonaro conseguiu recuperar, o Bolsonaro virou o cara das ruas.
até ser preso pelo Supremo Tribunal Federal de forma abusiva, sem contar esta prisão por condenação de um julgamento ilegal e abusivo, a prisão abusiva que ele estava em casa domiciliar, porque ele tinha sido excluído pela PGR daquela denúncia que envolvia o Eduardo Bolsonaro e também o Paulo Figueiredo. Ou seja, ele não foi denunciado, mas continuou preso, né? E com tornozeleira, aquelas coisas todas. Mas antes do Bolsonaro ser preso, ele parava para dar foto. O avião tinha, todo mundo vinha no avião, os vídeos estão aí, tinha que tirar foto. Ia a qualquer lugar do país e arrastava multidões, coisa que o Lula não consegue fazer mais. O Lula não junta ninguém, a não ser aquele cercadinho controlado e que ainda assim sobram cadeiras, sobra espaço. Basta ver a eleição recente, né, em que ele foi ali no Pacaembu, aqui não tinha gente, foi numa empresa, se não me engano, acho que em Minas Gerais também não tinha gente, os funcionários mesmo não quiseram ver o Lula lá. Então fica essa obsessão dele. Agora ele vai vetar o quê? A parte do Bolsonaro. A parte do Bolsonaro é de todas as autoridades, né? Os que seriam os organizadores, que é, para mim, uma brecha na tal da anistia, tá? Não, anistia não, da dosimetria. Deveria ser para todo mundo a mesma regra, acaba tudo, baixa tudo. Não, criou-se essa diferença, muito em função de um pedido, pelo que se tem, dá para entender, ou compreender, ou depreender do fato, pelo pedido do STF. Não é um pedido, né? É uma ordem que o Paulinho cumpriu com determinação, né? Mas aí o Lula vem. Agora, cabe ao Congresso, vai lá e derruba o veto. Exatamente. Vamos lá, do ponto de vista institucional, dá para dar resposta para tudo isso. Basta o Congresso derrubar o veto. Agora, o prazo a gente já tem claro. Se ele diz que vai vetar e ele vai analisar com calma, ele vai usar os 15 dias que ele tem. Se não me engano, acho que são dias úteis, inclusive, ou seja, é um tempo danado para analisar o que for decidido no Senado, que ainda depende de decisão na semana que vem. Espera-se que seja decidido na semana que vem. O Lula teria 15 dias, o que já joga tudo para o ano que vem. E ainda assim, depois depende do Alcolumbre convocar uma sessão do Congresso Nacional para derrubar esse veto, que provavelmente só deve ocorrer na volta do recesso de janeiro, ou seja, lá em fevereiro. Nós estamos falando de pessoas que estão presas. E não estão presas porque estão cumprindo uma pena justa, não, estão presas por um processo completamente abusivo, do qual a gente já falou aqui por diversas vezes. Pessoas que perderam a liberdade, a gente falou de várias aqui, enfim, famílias que não vão passar, lamentavelmente, o Natal com a família. Lembrando também as pessoas, além dos presos, as pessoas exiladas que estão na Argentina, em outros países. Onde você foi recentemente, né? Eu fui também e visitei essas pessoas. E aqui tivemos uma edição da Revista Oeste contando o drama do cotidiano dessas pessoas que estão obrigadas a viver fora do Brasil, longe dos seus familiares, que às vezes é até pior do que uma prisão no país.